Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí mais uma aula de física. Nós vamos trabalhar hoje com o movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme está caracterizado da seguinte forma. Um corpo realiza um movimento retilíneo uniforme quando sua velocidade é constante e diferente de zero. Por exemplo, aqui você tem um objeto, ele está aqui na posição inicial, ele vai até aqui na posição final. Esse movimento retilíneo, o nome mesmo já diz, é um movimento reto, em linha reta, tá? Então ele é retilíneo e a sua velocidade é constante, ou seja, a velocidade aqui continua aqui a mesma velocidade, por mais que ele esteja num outro ponto mais à frente, a velocidade é a mesma, tá? E aqui vocês têm a equação que na verdade eu chamo de função, tá? Mas é a função horária aqui representada do espaço e velocidade, tá bom? Tipos de movimento retilíneo uniforme. Aqui a gente já conversou sobre isso na outra aula, mas aqui eu estou retomando, tá? O movimento progressivo é aquele cujo deslocamento do móvel se dá no sentido da orientação da trajetória. Ou seja, todo mundo está indo para o mesmo sentido. Se aqui no caso está indo para a direita, é para a direita, tá? Isso é um movimento progressivo, todo mundo para a direita. E nesse caso, o tempo vai aumentando no decorrer do tempo. Perdão, o espaço vai aumentando no decorrer do tempo. E a velocidade aqui ela é positiva, tá? É uma velocidade maior que zero. No movimento retrógrado, é aquele cujo deslocamento do móvel se dá no sentido contrário da orientação. Então, a grosso modo, isso não é regra geral, mas a grosso modo é todo mundo para a esquerda, parecido com o plano cartesiano. Nesse caso aqui, o espaço ele diminui no decorrer do tempo, já que eu estou indo no sentido contrário. E a velocidade aqui ela é menor que zero, ou seja, a minha velocidade é negativa. Então aqui uma atençãozinha, né, em relação à velocidade relativa. Dois corpos na mesma direção e sentido subtraem-se as velocidades. Dois corpos na mesma direção e sentido contrário somam-se as velocidades. Aqui um exemplo, tá? Para a gente já tentar aqui fazer. A função horária do movimento de um móvel adotando unidades no SI, no Sistema Internacional de Medida, é S igual 2 mais 6t. Determine o espaço inicial do móvel, a sua velocidade e a variação de espaço nos 20 primeiros segundos de movimento. O movimento em questão é progressivo ou retrógrado? Tá bom, então tem duas perguntinhas aqui, né? A primeira diz, eu quero saber o espaço em que o móvel, né, ele se encontra ali nos primeiros 20 segundos, tá? E eu quero saber se o movimento é progressivo ou retrógrado. Lembrando aqui que a gente tem aqui, ó, o S0, que é a posição inicial, o SF, que é a posição final, mas ela pode ser colocada somente como S também. Velocidade A, velocidade B. A formulazinha aqui, ó, que é essa, tá? Então, a fórmula S igual a S0 mais VT, aonde S seria o espaço, tá? O final aqui. Aqui é o espaço inicial, mais a velocidade, mais o tempo. A gente chama essa formulazinha aqui a fórmula do sorvete, tá?
É uma das maneiras da gente acabar lembrando aqui, a gente fala que é a fórmula do sorvete aqui, tá? Bom, aqui a gente só tem que substituir o que a gente já possui ali, ó. No caso, a gente já tem essa formulazinha, que a gente já tem aqui o espaço inicial, que é 2. A gente tem a velocidade aqui, que é 6. A gente não sabe aqui o tempo, tá? Porque eu não coloquei ainda, mas a gente já sabe que está lá no problema. A gente quer saber qual que é o espaço aqui total, final, depois de 20 segundos. Se eu colocar aqui e substituir, ó, então eu tenho o espaço inicial, né? Esse 6 que é a velocidade que já estava ali na formulinha. E aqui, esse tempinho aqui, que eu falei que a gente não sabia, mas a gente já sabe, porque está lá no probleminha, só não tinha colocado, que é igual a 20 segundos aqui, ó. Tá? Aqui é uma conta simples de se fazer. Eu vou pegar aqui 6. Primeiro eu faço multiplicação, né, para depois a adição. 6 vezes 20, 120. 2 mais 120, 122. Bom, esse seria meu espaço final aqui da história? Não. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Se ele tivesse saído no espaço inicial 0, aí tudo bem. Depois de 20 segundos saindo do espaço 0, né, da posição inicial 0, aí sim seria esse valor aí. Mas ele não saiu, meu móvel não saiu da posição inicial 0, ele saiu da posição inicial 2. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso achar aqui, ó, fazer essa continha lá da outra aula que a gente viu, que a variação de espaço é o espaço final menos o espaço inicial. No caso, o espaço final aqui é 122, né? Que é o que a gente encontrou aqui agora. E ele saiu da posição inicial 2. Portanto, o espaço final aqui após 20 segundos, na verdade, é de 120 metros e não de 122 metros, porque eu já estou descontando a posição inicial, que era de 2. Se ele tivesse saído da posição inicial 0, sem problema nenhum, você não precisa fazer essa continha aqui no final, tá? Descontando. Você só vai descontar quando não sair do 0. Quando sair do 0, você termina e não precisa fazer desconto nenhum. Descontando, então, quando você não sai do 0. Saindo do 0, você não precisa fazer nenhum desconto aqui, é só deixar e está resolvido. Então, portanto, está ali 120 metros, né? Que eles vão ali se encontrar, que posição que ele estará ali depois de 20 segundos, saindo da posição 2. E a perguntinha que tinha lá, se o movimento é progressivo ou retrógrado, é progressivo, porque a minha velocidade, que é esse 6 aqui, ela é uma velocidade positiva. Velocidade positiva, movimento progressivo. Aqui a gente vai falar da aceleração escalar média, a gente não vai ficar trabalhando isso agora, tá? A gente vai ver isso numa outra hora. Que a aceleração é movimentando sobre uma trajetória retilínea, onde S0 é a posição inicial ocupada pelo móvel que possui velocidade V0. Após um certo instante posterior t, o automóvel encontra-se na posição SF, mas com uma velocidade final f. F diferente de zero, conforme a figura aqui. Tá? Gente, só para saber que tem uma formulazinha aqui, ó, da aceleração, que é a velocidade dividida pelo tempo. No caso da velocidade média, lembrando lá a formulazinha, a velocidade média é variação do espaço dividido pelo tempo. Aqui a aceleração é a velocidade dividida pelo tempo. Essa variação é a velocidade final menos a velocidade inicial, e esse tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Caso você não
não tenha já o ΔT e o ΔV. Você faz essa subtração aí, tá? Da velocidade final menos a inicial, o tempo final menos o tempo inicial. Mas caso contrário, se já tem direto, você já só coloca na fórmula aqui. Então, V é a velocidade final em metros por segundo, V0 é a velocidade inicial em metros por segundo, o T é um instante em segundos, que é o tempo, T0 é um instante inicial, né? Ali o T é só o final. A é a aceleração média escalar, que a gente mede em metros por segundo ao quadrado, tá? Então, aqui você tem tipos de movimento retilíneo, aqui já é variado, tá? Você tem um movimento acelerado, observe exemplo de movimento acelerado. A aceleração é maior que zero e a velocidade também é maior que zero. Aqui, ó. Maior e maior, tá? Ou aqui a aceleração é menor que zero e o V é menor que zero. Tá? Então, o corpo sofre um aumento no valor absoluto de sua velocidade no decorrer do tempo. Logo, o movimento é acelerado. Então, tá vendo? Ó? Tanto aqui, que é negativo, e aqui, que é negativo, mas está sofrendo um aumento no valor absoluto da velocidade no decorrer do tempo. Tá? E o movimento retardado, eles têm, na verdade, sinais opostos, né? Assim como o movimento acelerado, os sinais são iguais. Aqui, no movimento retardado, os sinais são opostos. Observe que a aceleração é maior que zero, a velocidade é menor que zero. A aceleração é menor que zero e a velocidade é maior que zero. Sempre o contrário, tá vendo? Aqui maior, aqui menor. Aqui menor, aqui maior, tá? Então, quanto o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo, ou seja, quando a aceleração e a velocidade têm sentidos opostos, tá? Sentidos opostos, movimento retardado. Mesmo sentido, movimento acelerado. Então, atenção, o módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo. Isso no acelerado. E no retardado, o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo. É isso aí. A gente tem exercício lá para resolver, que é coisa bem simples. Você aplicando a formulazinha aí do sorvete, você vai conseguir resolver de uma forma bem tranquila a atividade que eu passei lá. Tá bom? Tá tranquilo? Valeu!